É uma imagem, né? Nós vamos ver ali bem inspiradora. Isso aí é para retratar, né, quando estimulamos no outro a vontade de aprender, de estudar, de conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Na realidade, estamos ajudando o outro a se reconhecer como filho de Deus, a se reconhecer com possibilidades, né, das suas virtudes, a conhecer as potências da sua alma que estão dentro dele. Então, o outro, ele não apenas recebe, não, o conhecimento, mas ele traz para fora o que ele tem dentro de si dormente. Estavam ali as sementes, em estado latente. Então, quando a gente faz esse processo, como se jogasse uma aguinha e o outro coloca para fora, ele vai despertando as potências da alma dele. Estavam ali adormecidas. E percebemos, nesses estudos, das boas mensagens que recebemos, aquele efeito efervescente dentro da gente. Sabe quando a gente toma aquele remédio efervescente que vai fazendo aquela borbolha, né, interior, aquela alegria? A gente recebe essa mensagem e aquilo fica lá assim. Depois de um tempo, o que acontece? Aquilo sai de dentro da gente, aquilo toma uma outra forma. Aquilo vai ser, é como se nós fizéssemos uma tradução com as nossas cores, com a nossa linguagem, daquilo que aprendemos. Então nós recebemos e depois a gente vai falar sobre aquilo. Não é igualzinho aquilo que a gente recebeu. A gente vai colocar o nosso colorido, pessoal, a forma da nossa interpretação. Por isso que esse conhecimento ele fica borbulhando. Às vezes um companheiro diz alguma coisa e aquilo fica na nossa mente um tempo, daqui a pouco a gente tem um insight. Aquela ideia sai e a gente fala, é isso aqui que eu posso aplicar na minha vida. A gente passa a entender qual é a conexão daquela palavra até. Às vezes não é só a mensagem de todos, às vezes é uma palavra. Aquela palavra na minha vida. Como é que ela teve um significado diferente? Como é que isso teve tantas camadas assim que foram abertas? Então, esse é o processo de educação e assim nós somos educadores de almas. Todos nós. Quando falamos em educação, né, nós lembramos a figura de um mestre. E o mestre é aquele que pode ensinar aos outros porque tem reconhecidamente mais sabedoria, mais conhecimento, mais competência. E quem é o mestre dos mestres? Aqui, Jesus. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Então, ele era aquele professor digno, né, de respeito. Chamavam ele de quê? De Rabone, o mestre. Ele era respeitado. E a gente vê aqui ele falando, né, que a gente fica pensando, aprender com Jesus a ensinar, como ele ensinava. Ele é o nosso mestre. Nenhum mestre da história pôde superar a sua didática. Então, a sua maneira de ensinar é a melhor. E como é que Jesus fazia para ensinar a Boa Nova? Olha só, está ali, ó. E abrindo a sua boca, os ensinava. Então ele abria a boca e falava. Olha que coisa simples. Ele abria a boca. E a gente tem uma dificuldade, né? Se a gente vê com Jesus, aprender com Jesus, como ele era simples. Está aqui. Jesus divulgando a Boa Nova. Os seus exemplos eram situações cotidianas do aspecto do dia a dia que ele utilizava, que são o que a gente chama de símbolos materiais. Todo mundo sabia o que era uma ovelha, o que era um trigo, o que era uma pessoa caída, o que é um pai, um filho, um mendigo. Todo mundo conhecia isso. Mas isso, os campos, né? Mas esse simbolismo material tinha junto o simbolismo espiritual, que era uma mensagem maior, mais complexa.
Então, a gente vê ali o bom pastor protegendo e resgatando as suas ovelhas, a confiança. Nós vamos ver na parábola do joio e trigo a questão da separação, a questão, né, da espera com calma, que tudo ao final será bem resolvido. Nós temos aqui o bom samaritano, a lição da misericórdia, o rico e o Lázaro, né, afirmando que a vida espiritual é sempre uma consequência da nossa vida na terra, das nossas escolhas. O semeador nos falando ali da palavra de Deus sendo lançada pelos corações e mentes, e o resultado sendo diferente em virtude dos solos. Nós temos aqui a relação do filho pródigo, né? E esse pai simbolizando o amor incondicional de Deus. Nós vamos ver que Jesus não tinha discriminação. Ele possuía a habilidade de envolver a todos no raciocínio e no sentimento do amor. Ele sabia fazer esse envolvimento. E a gente precisa, com Jesus, aprender a falar amorosamente, de uma forma simples, sem complicação. Não há por que complicar. A gente vai aprender com Jesus a desenvolver um pensamento elevado. A gente vai estudar, vai elevar aquele pensamento, que a gente precisa compreender. A gente faz esse movimento, mas depois nós temos que descer com essa compreensão, traduzindo ele de uma forma bem simples. A gente não pode ficar lá em cima ilhado, preso na sabedoria, não. Preso no saber. Porque quando a gente conversa com o outro, a gente não está desenvolvendo uma tese universitária. As pessoas sentem falta de Jesus, não sentem falta dos doutores da lei. Isso que nos estimula a falar com simplicidade. Porque é simples, é sem complicação. É quando a gente fala assim, aquele feijãozinho com arroz bem feito, sem firulas. Então a gente começa a compreender que tudo profundo, ensinamentos profundos, passados de forma muito simples. Olha aqui ele divulgando a boa nova. Aonde que ele fazia isso? Em todos os lugares, ó. De manhã, de noite, no templo, na praia, junto às crianças. Então nós também temos que aprender com Jesus a falar onde formos solicitados. Onde é que nós estamos sendo solicitados? É na casa espírita? É na fila da padaria? É lá na moça fazendo um cabelo? Alguém puxou um assunto, ele tem que saber conversar. É num hospital falando com um doente? É num casamento que alguém fez uma pergunta? É no nascimento de uma criança sobre a questão da reencarnação? É num velório? É sobre o desencarne? A gente está sendo chamado. Quem pergunta quer saber. A gente já tem como dar algumas respostas, não é isso? Então, o espírito ele precisa ser antenado. Ele precisa estar atualizado em diversas áreas. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei, não quero nem saber o que está acontecendo na televisão, no jornal. Uma pessoa vai sentar para conversar com você e você parece que vive em outro planeta. Como é que você vai explicar aquela dúvida que ela está tendo? Lógico que eu não preciso assistir tudo, mas eu tenho que ter uma ideia do que está acontecendo no mundo que eu vivo. Eu tenho que ter essa percepção para ajudar o outro. Né? Então, junto com o Evangelho e com a prece, nós vamos juntos encontrar um lenitivo para aquela situação. Mas eu tenho que entender sobre o que ele está falando. Eu tenho que ter capacidade de compreender qual é a questão dele. A gente sabe que somente Jesus é o consolo das nossas almas. Eu não sou consolo de ninguém, isso eu tenho certeza. Mas eu já tenho condições de, junto com o outro, pela prece e pelo Evangelho, buscar o verdadeiro consolo, que é o Cristo. Isso eu posso fazer. É levar o outro para aquela situação de bem-estar que eu encontrei, aquele remédio que me socorreu.
Essa é a forma de eu agradecer. Quando eu vejo o outro na mesma situação que eu já estive, e ofereço o outro essa empatia, esse braço amigo que o conduz, deixando bem claro que nós não somos, não temos essa condição. Que às vezes o outro quer transferir, a gente fala, não entra, o consolo é o Cristo, vamos buscar Jesus. A outra questão que nós temos para aprendermos com Cristo é que ele não se impunha às outras pessoas. Olha, ele respeitava os que ainda não tinham condições de compreender aquelas verdades, ele dialogava com todos sem criar uma guerra por imposição de ideias. Não tinha disputa de ego. Ele aceitava o tempo do outro. E nós precisamos aprender com Jesus a respeitar o tempo do outro. Não é assim? Porque muitas vezes nós somos aquelas criaturas que nos tornamos desagradáveis com o outro, fazendo, querendo e impondo que ele entenda aquilo da forma que nós entendemos. Nós ficamos ali insistentemente esquecidos que a natureza não vai dar salto. Tudo tem um processo. Quanto tempo será que levou para que hoje pudéssemos estar aqui num domingo falando de estudo espírita e de evangelho, vendo essa pequenina nesga de luz? Quanto tempo será que isso levou? A maioria de nós estamos tentando entender as lições de Deus, as lições divinas, desde a primeira revelação, né? Nós somos aqueles famosos repetentes do curso básico. E queremos que o outro faça aquilo de uma maneira mais rápida. Dor de espíritos. E quem participa desse processo de esclarecer o outro também é chamado de educador de espírito. E como é que nós iremos nos preparar para essa tarefa? Quando nós estamos envolvidos com a divulgação, nós falamos em nome de Deus, falamos em nome de Jesus, falamos em nome da doutrina espírita, e isso é uma enorme responsabilidade que precisamos dar conta. Porque certamente já falamos muito e erroneamente e nos complicamos muito também. Por isso voltamos, a uma nova vida, uma nova roupagem, para ver se a gente aprende a falar alguma coisa coerente. Como é que nós vamos, então, ensinar essas verdades divinas? Como é que nós vamos envolver a criatura no aprendizado com Jesus? A gente é só esse elemento intermediário. Não é a gente tem que entender que é Jesus. É a doutrina espírita. São os guias espirituais. Como é que a gente faz esse processo? Bem, para realizar essa tarefa, a gente tem que ter um conhecimento sobre aquilo que nós estamos promovendo. Ter algum conhecimento. Porque como é que nós vamos falar daquilo que não conhecemos? Que estudo nós poderemos oferecer se nós mesmos declaramos, olha, eu não conheço nada de doutrina espírita, eu não conheço nada de evangelho, e nem mesmo das obras básicas. É possível? Não é possível. Então, como é que nós iremos nos preparar para essa divulgação? Olha aqui, ó. Precisamos estudar sempre, né? Nós trouxemos aqui a imagem de Paulo. Examinai tudo, retende o bem. Por quê? Porque os guias, essa imagem nos lembrou do cuidado. Os guias sempre nos recomendam o estudo constante e metódico, estimulando-nos a começar pelo princípio, pelas obras básicas, aquela fundação feito, com firmeza.
Porque depois que nós tivermos essa obra básica bem assimilada dentro de nós, nós vamos saber discernir o que serve do que não serve, e a gente não vai mais ficar aceitando toda obra que se diz espírita. Quando essa base está bem estruturada, a gente pode ler qualquer livro, mesmo que na capa venha dizendo assim, livro espírita, uma obra complementar. A gente olha e fala, isso aqui está confuso. Isso aqui não está de acordo com a obra fundamental. Então, é da mesma maneira, quando nós conhecemos a Constituição, todas as outras leis complementares, elas têm que estar adequadas com essa base, senão elas não podem ser aceitas. Então, a obra fundamental é que nos vai dizer, quando lê um outro livro, se isso está ou não de acordo. E nós colocamos, então, como vamos preparar essa divulgação. Está ali. Primeiramente, a gente precisa estudar. A gente estuda as obras básicas, a gente estuda as obras complementares e depois a gente se estuda. Olha essa parte de se estudar, porque quando nós estudamos essas lições na gente, na prática, não é? A gente consegue melhor falar daquilo que internalizamos. Então aqui a gente se sensibiliza, a gente se conscientiza dentro de nós e depois de colocar isso aqui na prática, conhecendo as dificuldades que a teoria apresenta na prática, isso está bem internalizado, a gente vai executar. Aí a gente vai poder falar disso com mais propriedade. Porque eu sei daquilo que eu estou falando. Então, quando eu falo de um assunto do Evangelho, eu penso assim, eu já passei por isso. Olha como é que foi difícil. A questão do perdão. As pessoas saem falando sobre perdão. É fácil? Não é fácil, é uma lição que todos nós estamos aprendendo. Nós sabemos da dificuldade de algumas mensagens. Nós sabemos que vamos precisar aprender e executar. Nós sabemos da dificuldade. Então a gente já fala aquilo com a ternura e não com a imposição como aquele que não tem o que discutir, que já faz aquilo. Todos nós temos essa dificuldade. Nós não somos mais aquela criatura que buscamos fazer mal ao outro. Mas nós somos criaturas que causamos mal por os nossos comportamentos. Mas nós não buscamos mais isso. Nós fugimos disso. Então já estamos diferentes. Então, a gente vai lembrar que quando estuda, se autoestuda, né? Coloca esse estudo dentro de nós, aplicamos dentro das nossas vidas e depois divulgamos, como que tem que ser essa divulgação? Como Kardec nos deixou, sem adaptações pessoais, sem interpolações em conceitos e princípios da doutrina espírita, do jeito que ele nos trouxe. Vamos ver outra. Aqui, olha. Trouxemos aqui uma reflexão também da dona Ivone Pereira. E aqui em cima, né? Jamais deturpá-la com as nossas opiniões pessoais, sempre prejudicadas, né? Então, nós temos que nos renovar para a doutrina espírita. Por que nós trouxemos essa imagem? Isso é um questionamento aqui, quando vamos falar, em nome da doutrina espírita, que assunto iremos abordar. Nós somos convidados, em vários lugares, a falar vários assuntos. Mas que assunto nós vamos abordar? Vamos lembrar aqui que nós podemos abordar todos os assuntos. Dentro de um grande leque de assuntos, nós temos livro para abordar diversos assuntos. Mas tem que estar sempre dentro da ótica espírita. Isso é que não pode fugir. Esses assuntos têm que estar embasados na obra espírita. Eu não posso deturpar esses assuntos com as minhas opiniões pessoais, minhas livres traduções.
Não posso. Posso colocar o meu colorido, a maneira de eu falar, a maneira de organizar, mas a ideia não me pertence. Então, e o que nós temos visto atualmente? Nós trouxemos aqui algumas ideias para pensarmos. Pessoas que abordam um assunto e acabam falando apenas de si mesmos, das suas ideias pessoais. Pessoas que trazem um questionamento e não sabem responder, deixando o público numa dúvida maior ainda. Por isso a importância de se abrir uma pergunta, raciocinar junto e fechar o raciocínio. Tem que fechar. Aquilo não é aquele filme que então vocês pensem no final o que vocês quiserem. Não é isso, né? Tem que fechar o raciocínio. Não fica raciocínio em aberto dentro da doutrina espírita. A gente tem que fechar esse raciocínio. Pessoas que não estudam convenientemente a doutrina espírita e saem a falar na casa espírita, oferecendo esclarecimento sobre dores e sofrimentos por meio de outras searas religiosas ou por outras ciências, né, discorrendo em explicações e temas que não possuem nada de doutrina espírita. São palestras que poderíamos ouvir em qualquer lugar. Mas as pessoas que buscam a casa espírita, elas estão buscando consolo e esclarecimento espírita. Por isso que elas se encontram nesse local adequado. Local adequado para isso. Com todo o respeito que nós temos pela filosofia, psicologia e outras ciências, mas quando falamos em nome da doutrina espírita, precisamos saber embasar o nosso conhecimento nas obras espíritas básicas, nas complementares sérias e não em obras e pensamentos que trazem conflitos com a codificação. A gente já começa a fazer uma escolha do que vai trazer, né? A gente apresenta um trabalho e demonstra ali a bibliografia. Se alguém vier perguntar, de onde é que você tirou isso? Não foi da minha cabeça. Livro tal. Geralmente aquelas obras que a gente sabe que não tem discussão. As obras de Chico com Emmanuel, Chico com André Luiz, são pensamentos que a gente fala que já foram, né, bem absorvidos. São tranquilos. A gente não traz para uma palestra um livro que se desconhece, que não tem credibilidade ainda suficiente. Ainda não resistiu. Então não há necessidade de fazer experiências nas palestras. Quando estamos, né, numa tribuna, falando em nome da doutrina espírita, nós estamos vestidos com a camisa da doutrina espírita, com a camisa espírita. Nós somos propagandistas da doutrina espírita. E não da nossa personalidade, não do nosso pensamento. Então, para falar da doutrina espírita. Então, é quando a gente veste a camisa. A gente não vai na rua, não vê essas pessoas com a propaganda, fazendo uma propaganda. Somos nós. Às vezes a gente não sabe, né? A gente fala do céu, a gente nem entra naquela casa. Mas a gente fala. Olha a responsabilidade. A gente confia. A gente confia em quem? A gente confia em Jesus. Quem prometeu foi Ele. A gente confia nos guias. E a gente vai fazer o trabalho nessa confiança. E vai aos poucos conquistando essa credibilidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente é propagandista da doutrina espírita. E não a nosso respeito. A gente lembra que nas palestras públicas, quando fazemos um estudo, nós estamos falando com as mais diversas pessoas. É um público heterogêneo. As mais diversas possibilidades ali cognitivas, mas essa palestra deve ser elaborada, levando-se em consideração sempre os mais sofridos, os mais necessitados, né? Aqueles que não têm nenhum conhecimento espírita, que vieram às vezes na casa pela primeira vez.
É para esse grupo que a palestra é montada. Então a gente começa a lembrar disso. Alguém pergunta assim, mas e os doutores da casa? Aqueles que a gente tá lá na casa, a gente sabe que eles sabem pra caramba, né? Assim que a gente fala, fulano dá curso, ele sabe pra caramba. Como é que vai ser ele ouvindo a minha palestra? Ele tem os cursos da casa à sua disposição. Ele vai estudar nesses cursos. A palestra pública não é um momento de exibição cultural, evangélica, religiosa e doutrinária. A palestra pública é para alcançar um público heterogêneo e a gente vai olhando para atender aquela criatura mais sofrida. Às vezes a pessoa não está nem dando atenção muito, nem no que está falando, mas é a vibração daquele ambiente. Por quê? Porque a palestra pública é uma desobsessão coletiva. Ela esclarece e evangeliza tanto os encarnados presentes como os desencarnados. Ela ali está oferecendo oportunidade para todos, uma oportunidade de elevação moral. E além das palavras ditas, né, em uma palestra, o que é o mais importante? É a vibração. É ali teu entusiasmo, é a irradiação do sentimento de amor, de acolhimento, é aquela vibração amorosa que marca aquele estudo como um momento especial para sempre. Você fala assim, adorei naquela palestra. Alguém te pergunta, mas o que foi mesmo? Olha, eu não sei te dizer muito o que foi. O assunto foi esse, eu entendi um pouquinho. Mas foi tão bom. O que é esse foi tão bom? Foi a vibração. Foi a vibração. A vibração te conquistou ali. É o caminho mais curto para chegar a alguém, é pelo coração. E quando você conquista o coração da pessoa, o que você conquista com mais facilidade? O raciocínio. Porque ela tem boa vontade contigo, ela vai raciocinar com mais boa vontade. Se você não conquista o coração da pessoa, você pode ser a pessoa mais inteligente e raciocinando ali que ela vai, a má vontade dela fala, não adianta que eu não entendo, não adianta que eu não vou entender. Não, nem continuar falando, até ela está incomodando até a voz, não é? Você já fala assim com você, para você parar. Porque não conquistou. É o caminho mais curto, é o coração. E qualquer que seja o assunto, né, que nós formos convidados para falar, nós devemos aqui a inspiração do amor único de Deus, Antônio de Aquino, nos dizendo isso aqui. Quando vemos criaturas preocupadas em falar de evangelho, como se nada estivessem sentindo, intimamente lhes dizemos, filho meu, antes de falar, pense, analise, sinta, meditem. Orem, pensem, analisem, meditem, coloque dentro dos seus corações aquilo que vocês irão falar. Serão realmente educadores quando assim o fizerem. Ou seja, é quando a gente medita sobre o tema, analisa esse tema profundamente, em nós buscamos aquela vivência, aquela empatia. A gente vai primeiro sentir a mensagem vibrando com amor. Então, muitas vezes a gente vai falar assim, eu já passei por isso. Eu já passei por essa situação. Eu conheço essas dificuldades. Então, a gente tem essa empatia e coloca, né, dessa maneira dentro dos nossos corações aquilo que vamos falar. Então, é quando a gente vai fazer um estudo, o principal desse estudo é quando a gente capta o espírito do estudo, a essência desse estudo. O que dali é importante? A gente fica pensando sobre aquilo ali. Como é que foi isso na minha vida? Quando a gente coloca na nossa vida, a gente tem um outro entendimento sobre aquela situação. A gente pode falar aquilo com mais naturalidade. Por quê?
Porque eu conheço, porque eu já vivi, porque eu tenho empatia com isso aqui. Aqui, ó. São as frases, né, de Emmanuel. O sentimento e a sabedoria. Por isso que nós precisamos estudar com o sentimento do amor. Porque o estudo não é para nós uma punição. É esse estudo que nos resgata. É esse estudo que nos livra de tantos sofrimentos pela nossa ignorância, que ignorávamos o assunto e não queríamos também saber. É a falta de paciência no estudo. Quando aquilo não entra, mas vai entrar. Aquilo é com o tempo. É o tempo que nós temos que nos permitir de ler, de conhecer aquele assunto, reler e deixar aquilo, né, dentro de nós. Às vezes a gente conversa com pessoas falando assim, nossa, como eu estou triste, né? Pessoas espíritas, trabalhadores, palestrantes, e vem nos falar a tristeza de ter estudado tanto e ter caído naquela que a gente chama as cascas de banana, não é? E aí a gente vai falar o quê? Olha só, o fato da gente estudar, o fato da gente conhecer, é muito distante da gente praticar. Nós estamos trabalhando o estudo e a assimilação para colocar na nossa vida prática. Só assim a gente se dá conta de como é difícil. Porque se a gente não fizer essa conta, a gente sai por aí dando lições de vida para os outros, que a gente resolve a vida do outro em menos de 3 minutos. Me dá a vida de alguém que eu resolvo. Eu não resolvo a minha há décadas. Mas a dos outros, como eu sei resolver? Eu jogo os 3 clichês de estudo que eu fiz, aquilo se aplica. Por que não funciona? Porque não tem receita de bolo. Esse estudo ele tem que ser feito com amor. E é difícil, por quê? Porque eu sou uma criatura difícil. Porque eu já trago essa dificuldade há muito tempo. E eu não vou resolver ela porque eu li 3, 5, 10 livros. Não é dessa maneira. E eu vou estudando, e eu caio, e eu choro, porque uma das maiores dores é não ser aquilo que nós gostaríamos de ser, porque o estudo me diz uma pessoa que é maravilhosa, mas eu não sou. Na prática eu descubro que eu não sou. Isso é uma dor, mas ao mesmo tempo uma lembrança. Enxuga-se essas lágrimas, limpa o teu joelho, levanta e faz de novo, porque vai vir uma nova oportunidade. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu falo, olha só como eu preciso trabalhar essa questão que me irrita tanto, que me deixa exasperada. Olha essa palavra, quando fulano fala sobre isso, eu já começo a ter essa reação, esse tic-tac, esse piriquipaque, não é isso? Então a gente já começa a nos observar em determinadas situações com aquelas criaturas que a gente fica assim, é prova, atente que é prova, o outro vai falar, é prova, cuidado com o que você responde. Por quê? Para a gente já ter, ali a gente está agindo. Se eu estou agindo e eu tenho esse instinto que eu conheço, eu pego a luz do estudo e coloco nessa emoção para educá-la. Diferente de algumas psicologias que as pessoas falam assim, solta sua fera, demonstra quem você é. Eu falo, Deus me livre. Foi um sacrifício para pegar essa fera e trazer ela aqui. Mas que é isso? Você é boa pro fogo, nem dizia as avós, né? Tu é boa para botar no fogo, minha filha. Então a gente já fica ali, ó, no sapatinho, andando, sem complicar mais do que já complicou. Nós recebemos nas nossas vidas um novelo de lã todo organizado e saímos dando nó durante essas reencarnações. E nos entrega a cada reencarnação esse novelo e fala assim, agora você desfaz o nó.
com fulano, com beltrano, com cicrano. Então, quando chega uma criatura que eu já me calo, não piora a situação com ela, eu penso assim, menos um nó. Porque se for para fazer um nó, para reclamar de mim, eu falo, meu filho, pega a senha e entra na fila, porque é gente a beça. Que eu vou ter que tô dando conta dessa reencarnação. Então isso vai ser um trabalho, aos pouquinhos. E eu tenho que ter essa ternura comigo. Eu pego a luz do entendimento, naquela emoção, sereno. Olha só, adianta esse desespero? Você não confia em Deus? Você não é assim mesmo? Qual era a tua pretensão? Você não é mesmo isso que você fulano imagina. Isso aí é você no futuro. No futuro eu vou ser isso aí que falaram. Mas hoje eu tenho que saber, para eu começar a me trabalhar e divulgar que é possível, porque a doutrina espírita não tem anjos. Aqui não tem santo. Aqui nós temos espíritos que reconhecem as suas dificuldades e trabalham para melhorar. Antigamente nós corríamos atrás desses problemas. Hoje nós fugimos deles. Olha como é que nós já mudamos. Doutor Bezerra fala isso, né? O irmão X anotou isso na mensagem, a grande diferença. O doutor Bezerra falou para a pessoa também. Antigamente eu corria atrás disso tudo. Hoje eu fujo disso, depois que nós nos tornamos espíritas cristãos. Porque a nossa preocupação é nos conhecer. Então a gente começa a observar se eu tenho tempo de pensar, se eu tenho tempo, né, de chegar a uma ideia e eu buscar através da prece, através do socorro espiritual e falar, me ajuda nesse momento, eu ajo bem. Agora, se eu sou invigilante, se eu sou descuidado, a situação me chega e eu reajo. Quando eu reajo, é o que tem lá dentro, porque ainda não foi todo modificado. Então, aquela hora também é positivo. Eu olho e falo, olha o que está dentro do meu coração ainda. Olha o que eu respondi de improviso. Olha quando fulano me acionou que eu não pensei. Olha o que eu botei para fora. É isso aqui que eu tenho aqui dentro do meu coração. Então, eu preciso trabalhar isso. Então, é quando a gente traz a luz do estudo ao nosso favor. A gente se cura. A gente aprende a se curar, a se melhorar, a se disciplinar, a se evangelizar. Na realidade, nós estamos nos evangelizando. Todas as vezes que nós temos um problema, né? Eu, particularmente, eu penso assim, o que eu conversaria com uma pessoa que está vivenciando essa situação? As respostas eu tenho. Por que elas não podem ser aplicadas para mim? Então, eu aplico esse estudo para mim, né? O ouvido mais próximo dessa boca é o meu. Então, eu ouvi essa história. Quantas vezes eu estou ouvindo a mesma história? Para que serve isso? Para que o divulgador escuta sempre aquele tema? Por que ele fala sempre naquele tema? Porque ele precisa aprender dentro dele aquele tema. Está falando é para ele. Aquele tema não me saiu ao acaso. Aquele tema é para mim. Então, que eu dê atenção com muito amor a esse estudo. Então, nós colocamos aqui esse texto, né, da carta de Paulo aos Coríntios, que não sejais como o sino que badala e o símbolo que retine, né? Esse texto compara as pessoas, mesmo com grande habilidade, com grande conhecimento, mas elas não têm amor. Elas comparam isso a um sino que badala. Nós não sentimos nela, apesar do conhecimento, não sentimos nela o magnetismo, as boas vibrações que fazem com que a mente e o coração trabalhem juntos naquele raciocínio. Isso é muito importante. O outro está falando, ele tem que acionar em mim a mente e o meu coração para eles trabalharem em conjunto naquele raciocínio. Então, sem o amor,
mesmo as maiores capacidades e talentos perdem o seu valor e seu significado. A gente escuta a pessoa falar, está ali só fazendo barulho. Por isso que a espiritualidade, tantas vezes, vem insistindo com todos nós, através de consecutivas mensagens, pela necessidade do amor e do estudo. Então, encerramos aqui. Espírita, amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, fica essa mensagem para todos vocês, com muito carinho, muita paz e muito amor. Graças a Deus.